Paz do Senhor Jesus, amados, que privilégio podermos estar juntos nesta tarde. Hoje é terça-feira, dia 30 de setembro, o mês de setembro está indo embora e nós estamos aqui para, mais uma vez, meditarmos juntos na boa palavra de Deus. Hoje nós vamos iniciar uma nova jornada no livro de Coríntios, a carta que Paulo escreveu aos irmãos da igreja de Coríntios. E é uma carta bem forte, bem cheia de revelações. É ali que Paulo fala muito sobre os dons espirituais. A igreja de Corinto é uma igreja diferenciada realmente. E nós vamos iniciar então meditando paulatinamente, mas de forma superficial, não vamos nos aprofundar muito, não é esse o propósito, né? O propósito é uma palavra muito mais pastoral do que um relato, né, de alguém mais entendido. Nós temos mais pessoas que compreendem muito mais do que nós. Graças a Deus por isso. Então diz assim o versículo 1 de 1 Coríntios capítulo 1. Nós vamos estar lendo sempre na RA ou na NAA. Normalmente a gente lê nessas duas versões. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. Veja que coisa linda, irmãos. Eu acho isso precioso. Ele não foi chamado por homens, ele não foi chamado por uma igreja simplesmente, não. O chamado dele foi de Deus. Pela vontade de Deus, ele foi chamado para ser apóstolo. E como nós aprendemos ainda ontem, um missionário do Senhor Jesus Cristo. E o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Outro aspecto importante a pensar, que a igreja não é de João, de Manuel, não, a igreja é de Deus, a igreja de Deus que está em Corinto, glória a Deus, aos santificados em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Que maravilha! Com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e também Senhor nosso. Graça a vós, outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, né? Creio que a gente teria tanto assunto para conversarmos somente nesta apresentação que Paulo faz dele e de Sóstenes. Em primeiro lugar, ele se revela como alguém chamado de Deus, alguém escolhido por Deus para ser apóstolo. Mas também ele olha para a igreja de Coríntios e diz, vocês também são chamados para serem de Jesus, vocês são chamados. Se vocês se lembram, lá no primeiro capítulo de Romanos, Paulo fala isso também para eles. Vocês são chamados para serem de Jesus. Vocês são chamados para serem do Senhor Jesus. E aqui ele está dizendo, vocês são chamados para serem santos, para habitar, para ter um relacionamento com todos aqueles que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e também Senhor nosso. Não é lindo isso? É maravilhoso pensar sobre isso. Maravilhoso pensar que esta carta se dirige também a nós, aqui de Mococa, a você, aonde você estiver, se dirige a nós. É como se o Espírito Santo, usando a boca de Paulo, ou melhor, né, usando as mãos de Paulo, o instrumento que era Paulo, ou outro que escreveu, muitas vezes não era ele que escrevia, e sim outro, quem sabe o próprio Sóstenes estava escrevendo esta carta, e ele se dirige, irmãos, a todos nós. O Espírito fala conosco. Eu sei que você vai, nesta meditação, você vai sentir muito isso de Deus, um chamado de Deus para você. Deus, assim como chamou aquela igreja, os irmãos de Coríntios, para serem santificados em Cristo Jesus, e também um chamado para serem santos, isto é, além de nós sermos santificados pelo sangue de Jesus, nós também temos uma responsabilidade de procurarmos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Isso não é maravilhoso? Claro que é muito lindo. E eu espero que você se inclua neste meio e agradeça a Deus por isso, por esse chamado que Ele fez
para você e para cada um de nós. Amém, queridos? Vamos orar, se você puder, feche seus olhos e vamos fazer uma breve oração. Ó Deus e Pai, eu quero te louvar, quero te agradecer por nos conceder esse privilégio de estar junto com os meus irmãos mais uma vez e pedir a bênção do Senhor sobre cada um deles, sobre a minha vida, papai. Todos nós precisamos, carecemos de oração. Como teu servo Paulo, ali em Romanos, ele pediu: orem em meu favor. Sim, meu Deus, eu também preciso desta oração de cada um dos irmãos e oro agora em favor de cada um deles, em favor daqueles que estão enfrentando uma dificuldade no seu lar. Ó Deus, aqueles que estão enfrentando uma dificuldade financeira, aqueles que estão enfrentando, meu Deus, uma enfermidade. Nós temos alguns irmãos lutando, meu Pai, com uma enfermidade. Ajude-os, meu Deus, eu te peço. Estende tuas mãos e toca na vida deles, na vida desse irmão, desta irmã que nós amamos. Faz a tua obra, meu Deus, nós te pedimos. Deus, nós cremos que brevemente deixaremos este lugar, deixaremos esse tabernáculo para habitar com o Senhor. Mas enquanto aqui estivermos, usa-nos para a tua glória. Faz com que, através de nossas vidas, muitos outros possam ser edificados, chamados, sim, meu Deus, para uma vida contigo. Em nome do Senhor Jesus, oramos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Eu creio que você ouviu as maritacas orando também. Elas são bem pentecostais, oram forte, oram alto, né? Louvam a Deus com todo vigor. E aqui nós temos esse privilégio de termos muitas aves, muitos cânticos de pássaros. Graças a Deus, graças a Deus. Que Deus abençoe tua vida, receba nosso abraço, em nome do Senhor Jesus.